aconteceu com esse cabelo, meu povo? Então, eu tentei fazer uma texturização nesse cabelo, mas não deu muito certo. Então hoje eu vou ter que dar um help nele, porque ele tá aqui pedindo ajuda, socorro, porque tá só assim, a misericórdia. Olá pessoas, tudo bom? Eu tô bem, graças a Deus, gente, tô melhor, porque esses dias eu peguei um resfriado, que assim, babado, tá? Mas eu tô bem, graças a Deus, espero que vocês estejam bem também. Muito prazer, eu me chamo Larissa Baraúna e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Gente, olha esse cabelo. Até que hoje eu tô achando ele até bonitinho, sabe? Porque assim, a texturização desceu mais, porque assim, ontem quando eu fiz essa texturização, ficou um negócio muito feio, muito estranho, entendeu? Mas assim, hoje até que ele tá assim mais ou menos, tá vendo? Até que não ficou tão ruim hoje. Até que eu gostei, gente, dessas ondazinhas assim, ó. Sei lá, hein? Ficou meio assim, meio um ar assim mais despojado, sabe? Mas assim, gente, eu tentei fazer uma texturização nesse cabelo com trança, que eu vi uma moça fazendo na internet, só que ela tem um cabelo longo, né? E aí eu falei, como é que ficaria no meu cabelo curto? Porque eu achei muito lindo o resultado no cabelo dela. Aí eu vou inventar de fazer no meu cabelo com trança, só que assim, sem condições, né? E não ficou do jeitinho que eu vi nela, né? Até porque, assim, né, gente, o cabelo dela era longo, então, óbvio, ficou mais, assim, né, as ondinhas mais bonitinhas. E o meu, assim, eu não deu muito certo, porque além de ser curto, o meu cabelo é mais fino do que o da moça do vídeo. O dela era um fio mais grosso, né? E o meu é bem fininho, então eu acho que eu também fiz as tranças muito finas, né? Mas, enfim, não deu certo. E aí, hoje eu vou lavar ele, gente. Eu vou usar uma linha que vai me socorrer hoje com esse cabelo. Porque assim, vocês verem que ele tá assim, ó, todo frisado, né? Porque eu taquei creme e um spray finalizador nele antes de fazer a trança, né? Isso, gente. E a texturização eu fiz ontem de ontem. Ontem eu amanheci, que eu tirei ali a trança pra ver. Mas eu enrolei, né? Trancei ele ontem de ontem. Ontem era pra mim ter lavado, mas eu não consegui lavar. Porque como eu falei pra vocês no começo do vídeo, esses últimos dias eu passei muito mal de resfriado, né? Minha garganta, eu nem tinha voz pra falar. Até que se vocês verem a minha voz um pouco rouca nesse vídeo, é por causa disso. Minha garganta ainda tá recuperando, né? Então eu não podia ficar lavando toda hora o cabelo pra não piorar, né? Teve um dia que eu tive que lavar e eu piorei. Então eu resolvi deixar pra quando eu tivesse melhor, no caso hoje, pra poder lavar, né? Então, vamos lavar. Vamos dar um help nesse cabelo hoje. Você vai vir juntinho comigo dar um help nesse cabelo. O que a gente vai fazer? Vou começar usando o pré-poo, só que no lugar dos geralmente que eu uso, que vocês sempre veem aqui, hoje eu vou usar esse de abacate nutritivo, ó. Que faz um tempinho que eu não uso ele como pré-shampoo. Geralmente eu uso ele mais como tratamento noturno, né? Mas como o meu cabelo tá só misericórdia hoje, eu vou, né, fazer uma hidronutrição nele. Então já vou aplicar um pré-shampoo bem nutritivo. Não queria nem sair. O bendito do pré-shampoo. E vocês sabem que eu já dei indicação desse cremezinho aqui pra vocês em vários vídeos, né? Ele é maravilhoso. E contar um negócio pra vocês, gente. Hoje eu amanheci e vi esse cabelo assim texturizado, meio assim com as ondinhas. Eu fiquei imaginando como é que será o meu cabelo natural. Será que ele vai ficar mais ou menos assim, volumoso? Porque falar pra vocês, até que eu gostei desse volumezinho que deu. Claro que não ficou uma coisa assim, meu Deus, extraordinária de volume, né? Mas eu achei bonitinho, achei que combinou com o meu rosto, sabe? Um leve volume assim. Porque, gente, uma coisa que fez eu alisar o meu cabelo há muitos anos atrás, né? Porque eu uso meu cabelo alisado há anos, foi o volume. Exatamente o volume que eu não gostava e eu também não sabia lidar, né? Porque naquela época não tinha muitas referências, não conhecia muito creme, não tinha muito conhecimento sobre como deixar o cabelo, finalizar o cabelo, sabe? E aí eu optava sempre por alisar. Então, meio que eu não vivi o meu cabelo natural, sabe? Eu acredito que ele seja cacheado, um 3B, 3A, por aí, né? Até algumas partes 3C. Então, eu fiquei pensativa, eu fiquei assim, como será o meu cabelo realmente natural? Como se ele, por exemplo, estivesse nesse comprimento, né? Eu nunca vi ele realmente todo cacheado. Uma vez eu até cheguei a fazer um BC, eu passei por uma transição que eu fiz o BC, mas eu cortei ele aqui, mulher. Aqui, na orelha. Eu enlouqueci, porque eu me achei a criatura mais feia da terra, porque eu cortei muito curto, não foi nem pela textura do cabelo, foi pelo tamanho. E aí que eu alisei de novo. E aí eu até tentei passar novamente, mas como eu tinha acabado de passar por um processo de transição inteira, eu tava meio desgastada emocionalmente, aí eu desisti de vez e resolvi alisar. E eu tenho alisado ele até hoje. Só que esses dias eu fiquei pensativa, sabe?
fiquei pensativa, e se eu fizer uma transição novamente para conhecer o meu cabelo natural? Porque eu tenho gostado bastante de volume ultimamente. Eu tento sempre deixar o meu cabelo mais volumoso possível, porque eu tenho gostado bastante disso. E se o meu cabelo natural ele for realmente bem cacheadinho, bonito, assim, sabe? Com aquele volume legal, eu acho que eu posso até gostar, né? Quem sabe eu não entro numa transição, né? Quem sabe, né? Mas deixa quieto. Vamos pensar primeiro, né? Se é isso realmente que eu quero dar pra minha vida. Mas é realmente pra conhecer, né? Como eu já passei, eu sei basicamente o que é esse processo de transição. Então eu tenho que pensar bem se realmente eu teria coragem de passar por isso de novo. Mas me digam aqui, se eu passasse pela transição capilar, vocês continuariam me assistindo aqui, esse processo? Porque eu não sei se vocês sabem, se tem gente aqui que já passou ou conhece esse processo. A gente fica meio assim, meio reconhecível nesse processo, sabe? Porque a gente tem que lidar com as duas texturas do cabelo, né? A parte natural e a parte alisada. A menos que você corte aí bem curtinho, né? E espere o seu cabelo crescer. Mas eu não tenho, gente. Eu não posso fazer isso de novo, porque assim, minha autoestima vai lá embaixo, né? Mas aí eu fiquei pensativa esses dias, gente, juro pra vocês. Eu fiquei pensativa. Até porque eu até comentei lá no meu Instagram. Mas eu não, acho que eu não comentei aqui com vocês, né? Esses dias eu fui numa dermatologista porque eu tava sentindo alguns carocinhos no meu couro cabeludo, que eu já tinha sentido isso desde a época que eu usava Enê. Quem é antigo aqui no canal vai saber que eu já usei Enê, né? Inclusive foi assim que eu iniciei esse canal aqui, né? Falando sobre Enê. E naquela época eu sentia vários carocinhos no meu couro cabeludo, por causa da alergia que o Enê dava. O meu couro cabeludo é muito sensível, né? Então eu sentia essas alergias. Só que, na época eu não, né, eu achei, é porque a química cai no couro cabeludo, que querendo ou não, pra você aplicar bem o Enê, deixar bem rente a raiz, acaba caindo um pouquinho no couro cabeludo, né? Então dava essas alergias. Mas depois que eu parei de usar o Enê, essas alergias pararam de aparecer, né? Esses carocinhos. Recentemente, mulher, começou a aparecer de novo. E aí eu fiquei preocupada. Eu falei, ué, eu não tô usando mais Enê. Por que esses carocinhos estão aparecendo? Porque eu associava isso ao Enê em si, né? Aí eu fui na dermo e ela falou que meu couro cabeludo é muito sensível, né? E que realmente estava tendo uma irritação ali, não é na cabeça inteira, é em algumas partes, né? Isoladas, mas que estava tendo uma irritação e que eu tinha que dar uma pausa na química. Não assim parar de usar, mas dar uma pausa pro meu couro cabeludo respirar e não piorar a irritação até sair, né? Até diminuir. Deu algumas orientações de alguns produtos que eu não deveria usar também, né? E aí eu falei, então tá. Então eu tô com o quê? Um mês da última vez que eu fiz minha progressiva, um mês e um pouquinho. Aí esses dias eu fiquei pensando, se durante esse tempo, né, que eu dei ali a pausa, eu não tente uma nova transição. Mas assim, gente, será que eu consigo? Não sei. Mas enfim, mulher, vamos agora focar aqui do que eu vou usar hoje no cabelo. Hoje eu vou pedir ajuda a essa linha aqui maravilhosa pra me socorrer nessa lavagem. Essa linha, gente, é de morango. De morango. Gente, eu acho que é a única linha na minha vida de cabelo que eu já usei que é de morango, que é com base em ativos de morango. Gente, essa linha é maravilhosa. Ela é uma linha hidronutritiva. Então, meu cabelo tá precisando de um help, de hidratação e nutrição junto. Então, eu vou usar ela hoje. Aí, gente, ela vem com o shampoo, o condicionador, a máscara e o reparador. Então, vou usar essa rotina hoje, tá? Na minha lavagem. Essa linha aqui é da marca Gold, espero que vocês saibam que ela é minha queridinha, né? Então, vamos pra lavagem desse cabelo. Voltei, amiga, cabelinho lavado. Gente, sinceramente, falar um negócio pra vocês, assim, eu acho que uma das melhores sensações é você lavar seu cabelo, sabe? Dá uma paz, uma sensação de missão cumprida, pelo menos seu cabelo tá limpo. Venha o que vier, seu cabelo está limpo, entendeu? É uma sensação maravilhosa. Aí hoje eu lavei ele, né, com essa linha que eu mostrei pra vocês, né, inclusive rotina de centavos, né, porque assim, gente, lá no meu banheiro tá sem tomada, né, porque tá em obra, e eu não consigo ligar a ring light lá. Eu até consigo posicionar o celular na ring light, mas a iluminação do meu banheiro é péssima, porque não tem janela pro lado de fora, sabe? Então não entra uma iluminação boa. Então, assim, eu preferi mostrar dessa forma, assim, a lavagem pra vocês, porque pra mim é mais fácil do que ter que botar a ring light lá,
carregar uma extensão, só pra vocês verem mesmo ali os produtinhos. E, gente, que lavagem maravilhosa. Eu amo essa linha, inclusive vocês vão ver ela muito aqui frequente nos meus vídeos de rotina, porque ela é simplesmente maravilhosa. Ela já virou uma das minhas queridinhas favoritas da marca Goldpel, porque ela faz uma hidronutrição maravilhosa. E o shampoo, ele não resseca o meu cabelo. Eu fico impressionada com esses shampoos, essas tecnologias, que o shampoo limpa, mas ele não resseca, gente. É incrível, ele limpa bem, tá? O sulfato dele é um sulfato médio, então ele faz uma boa limpeza ali. E eu gosto muito dele porque tem um chorinho, essa linha, ela é de morango, então ela tem um cheirinho de morango maravilhoso. Gente, é muito gostoso, até vontade de comer o cheirinho, só por causa do cheirinho dessa linha. Mas enfim, mulher, vamos finalizar esse cabelo. Olha só como é que ele tá. Tô tão macio, gente. E assim, o cabelo molhado da mulher é um fiapo, né? Vocês já sabem, já estão acostumados que meu cabelo é fino, então assim, ele fica um fiapo meio molhado, né? Normal. A texturização foi toda embora. Ainda bem, né, gente? Só misericórdia aquela texturização. Meu Deus do céu. Você vê, gente, você vai ver uma inspiração, né? E você gera aquela expectativa, mas a realidade é totalmente diferente. A texturização ficou, assim, muito estranha em mim. Não deu muito certo. Tem uma seguidora que até falou por mim lá no Instagram, que eu postei lá, né, no Instagram, inclusive, as bonitas rindo de mim lá, entendeu, gente? Porque ficou muito engraçado. Ficou muito engraçado na hora que eu tirei a touca, porque eu tinha dormido com a touca. Quando eu tirei a touca, mulher, o negócio ficou muito estranho, muito bizarro. Umas tranças um pro lado, outra pro outro. Até eu tomei um susto. Inclusive, se tu não me segue no Instagram, tu tá perdendo muita risada lá, tá? Porque, gente, tem umas coisas que eu testo que não dá certo e eu posto lá pra gente rir junto, entendeu? Porque é um negócio que só misericórdia. Essa linha deixa no cabelo, gente, olha isso. Ela deixa um encorpamento também surreal, gente. É uma linha que encorpa bastante o cabelo. Olha o brilho que ela deixa. Ó. Assim, o meu cabelo tá tão macio que você não tem noção. Você passa assim, parece que eu tô passando a mão em um cetim, de tão macio que tá. Tão sedoso que fica. E o cheirinho... Ai, o cheirinho fixa, gente. Fica muito cheiroso o cabelo. Meninas, olha os cabelinhos que estão nascendo aqui na frente. Ó, esse aqui é tudo cabelinho novo, ó. Tudo arrepiado pro alto. A raiz começa a crescer, já faz um mês de pós-progressiva, e aí ele já começa a ficar assim, arrupiadinho. Tudo graças a esse bendito aqui desse tônico, entendeu? Olha só esses cabelinhos. Por um lado é bom que tá crescendo cabelo novo, mas por outro, olha isso, gente. A gente fica parecendo um cebola, sabe? Uma cebola com esses cabelos tudo arrepiado pra cima. Ele sempre toda pós-lavagem eu uso tônico, né? É muito importante a gente utilizar tônico capilar, produtos que estimulam o crescimento, sabe? Porque além de deixar o seu couro cabeludo saudável, favorecer um couro cabeludo para um crescimento saudável, estimula ele, sabe? Eu sinto que o meu cabelo se desenvolve melhor quando eu utilizo produtos assim, né? Já falei isso aqui várias vezes em vários vídeos, porque é realmente real. Tem gente que não acredita que, mas tônico... Ajuda, gente, ajuda. Claro que não vai alterar a sua genética, né? Mas ajuda. Porque às vezes seu cabelo tá com um desenvolvimento lento, um crescimento lento por algum motivo exterior. E o tônico ajuda a tratar esse motivo. Então, consequentemente, favorece para um crescimento mais saudável. Aí, gente, já tá, ó, crescendo, já tá aparentando ela aqui. Porque a minha raiz na frente, ela começa a crescer mais cacheada do que atrás. Eu acho que deve ser a curvatura, que deve ser mais enroladinha. Aí ela começa a aparentar mais aqui na frente, né? Logo na frente, mulher. Porque atrás começa quase liso, começa a ondular e depois que começa a fazer ali uma ondinha. Agora aqui na frente não. Aí, quando ele começa a crescer, começa logo esse fiozinho aqui da frente, ficar tudo pra cima. Ai, gente... Mas o importante, meu povo, é que tá crescendo. É isso que a gente gosta, né? Cabelo crescendo saudável, com crescimento bom. Esse é o objetivo, entendeu? Pra você, gente, eu tenho pensado bastante nisso, na transição capilar, ultimamente. Mês de retrasado, eu até conversei com as minhas seguidoras lá no Instagram, que eu tinha tido um sonho. Olha só que loucura. Eu tinha tido um sonho que eu tinha deixado meu cabelo totalmente natural. E aí eu acordei com esse pensamento, né? Porque eu não tinha pensado no meu cabelo natural há anos. Porque eu sempre venho alisando ele desde a minha última transição, que foi anos atrás. Então, assim, desde esse tempo, eu não penso no meu cabelo natural. E aí eu tive esse sonho, do nada. Acordei, eu sonhei que eu tava com o meu cabelo 100% natural, todo cacheado. E aí eu acordei e fiquei pensativa nisso. Falei, caraca, faz um tempão que eu não penso no meu cabelo natural. Como será que ele é? Só que aí, nessa época, foi um mês retrasado, né? Eu não tava com nenhum pensamento de passar pela transição. Eu até comentei com elas, eu não me vejo cabelo cacheado de jeito nenhum, né? Eu me identifico mais com cabelo liso. Só que de um tempo pra cá, eu fiquei matutando essa ideia. Eu fiquei assim...
realmente faz muito tempo que eu não tento uma transição e eu nunca vi o meu cabelo de fato 100% natural. Porque na época que eu cortei muito curtinho, então ele nem tinha os cachos muito bem formados, eu não sabia finalizar. E eu vivia só com ele preso, porque eu detestei o tamanho que ele ficou. E 2 ou 3 semanas depois eu alisei. Então não deu nem tempo de eu conhecer realmente o meu cabelo. Aí eu fiquei matutando essa ideia. E aí ver essa questão agora da irritação, eu fiquei assim, será que isso foi um sinal pra eu deixar o meu cabelo crescer natural? Será que isso foi um sinal de Deus? Gente, sério, sério. Foi uma coisa muito louca, porque eu sou uma pessoa assim. Eu sonho a coisa e a coisa acontece, entendeu? Eu fiquei assim, será? Por enquanto eu vou cuidando dele normalmente, com o meu objetivo de deixar ele crescer, né? Não vou retocar progressiva agora, que eu retocaria com 45 dias, né, que vai fazer. Faz mais de um mês que eu fiz o meu último retoque. Tem um mês e alguns diazinhos, né? Então daqui a pouco deve estar batendo 45 dias que eu fiz. Mas eu não vou poder retocar ele agora até fazer esse exame. Ela me indicou dar uma pausa por enquanto, por alguns meses. E também falou sobre alguns produtos que eu deveria evitar. Inclusive, gente, eu mostrei a composição do tônico poderoso, que é o tônico que eu uso no meu couro cabeludo, né? Ela disse que não tem problema eu utilizar, inclusive é até bom, porque ajuda a deixar o couro cabeludo ali mais saudável, sabe? Então ela disse que eu poderia continuar usando sem problema. Então isso é muito bom, né? Porque eu gosto muito dele, ele auxilia no meu crescimento, ajuda a combater a queda, ajuda a fortalecer o couro cabeludo, né? Então que bom. Só que teve alguns outros produtos que ela me pediu pra não utilizar, né? Deu uma lista lá de alguns ativos. Eu dei uma geral aqui nos meus produtos, a maioria não tem, né? Então eu acredito que tá de boa. Mas é só uma irritaçãozinha leve, pelo que ela disse, que acontece geralmente em couros cabeludos mais sensíveis, que é o meu caso, né? Aí é só pra ter aquele cuidado mesmo. Estou finalizando, gente, com esse finalizador aqui, que é o Meu Liso e Hialurônico Ultra Hidratação da Sala Online. Ele é um spray defrisante. Ele é maravilhoso. Eu gosto de usar ele naqueles dias que eu quero que o meu cabelo fique sem frizz, mas que não perca o volume, sabe? Ele deixa esse efeito no meu cabelo, além de deixar bem brilhoso e cheiroso. Então é isso. Agora eu vou esperar ele secar aqui naturalmente, porque ultimamente eu não tô usando muita fonte de calor. E aí, quando ele secar, eu vim mostrar o resultado dessa lavagem pra vocês. Eu vou colocar ele aqui atrás da orelha, porque agora que a raiz também já tá começando a dar as caras aqui, eu preciso usar mais do que nunca pra poder abaixar essa parte, né? E também porque o cabelo molhado não fica no meu rosto. Eu odeio deixar o cabelo molhado, assim, caindo no rosto. E aí eu vou colocar assim, atrás da orelha, ó. E é isso. E é bom também que modela aqui a franja, né? Dá uma leve modelada. E é isso, gente. Quando secar, eu venho mostrar o resultado... Eita, que dicção é essa? Eu venho mostrar o resultado pra vocês. Amigas, voltei com o cabelinho seco já, gente. Tirei ele aqui atrás da orelha. Ó. Como é que ele secou. Ele tá enorme, gente. Hoje eu coloquei uma blusa preta e não dá pra ver muito bem, né? Mas ele tá enorme, ó. E tá batendo aqui já. Quase já do tamanho da última vez que eu cortei, né, que ele tava. E, gente, olha minha raiz. Olha isso já, como é que tá ficando. Tava começando a ficar um capacete já, né. Como eu não sequei com fonte de calor, ele secou naturalmente. Então, ficou mais volumoso aqui na frente. Quando eu seco ele com o secador, dá uma baixada, né. Mega brilhoso. E tá vendo que ele fica soltinho com aquele finalizador? Ele não fica tão pesado. Eita, quase a escova cai. Não fica tão pesado, ó. Fica soltinho. Eu amo esse finalizador. Aquele spray. E olha como é que ele fica encorpado, gente. Olha o quanto ele tá volumoso. E assim, agora eu vou passar um olhinho reparador. Porque aqui na minha cidade tá bastante frio, né? Então, às vezes, quando eu deixo ele secar natural, ele fica um pouquinho frisado por causa da umidade. Aí eu vou passar um olhinho reparador da mesma linha, que é a linha Morangold. Gente, o reparador é rosa. Nem mostrei pra vocês, né? Mas é rosa e tem o mesmo cheirinho da linha. Aí eu vou passar assim nas pontas. Deixa eu partir ele aqui. Ah, como é que ele é rosinha. É a coisa mais linda. É um dos meus reparadores de ponto favorito. Essa linha, ela chegou e entrou no meu coração, gente. Ela é muito boa. E ó, esse olhinho é bom demais. Aí eu gosto de passar, assim, um pump de cada lado da primeira vez que eu passo. Das próximas vezes, né, que eu geralmente uso 6 vezes ao dia, eu passo um pumpzinho pros dois lados pra também não pesar muito, né?
E o bom desse óleo é que ele não pesa tanto o cabelo, tá vendo? Ele deixa o cabelo levinho. Ó, aqui já tá meio que estufado por causa da raiz, gente, ó. 1 mês pós-progressiva e olha o tamanho dessa raiz já, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem. Meu cabelo, ele tá crescendo muito rápido. Aí a parte de trás, quando eu deixo ele secar natural, já começa a ficar estufadinha, né? Aqui na frente também. Mas fazer o quê, né? Eu não quis secar com fonte de calor. Tem desses prós, né? Então aqui, se vocês gostaram da rotina de hoje, né? Foi uma rotina mais pra papear com vocês também, né? Enquanto eu cuidava do meu cabelo. Totalmente diferente do cabelo que iniciou o vídeo, né, gente? Totalmente diferente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. E é isso. Beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau!